são meus colegas Gabriel e Karine, e agora nós vamos apresentar nosso trabalho de conclusão de curso, de título Fatores Determinantes do Tempo de Internamento em Pacientes Internados com Aneurisma de Aorta Abdominal em um centro de referência da região metropolitana de Curitiba. Nós somos orientados pela professora doutora Adriana Brandão e queremos agradecer a presença da banca, Dr. Otto e Dr. Felipe. Bom, o nosso trabalho é sobre aneurisma de aorta abdominal, que é uma dilatação da aorta com um diâmetro maior do que 3 centímetros ou 1,5 vezes o tamanho original dessa artéria. Esse crescimento geralmente é assintomático, mas ele pode se tornar sintomático caso haja ruptura da artéria, do aneurisma. Se houver, ele vai ser chamado de aneurisma roto e passa a ser uma emergência cirúrgica. A região que vai estar localizado o aneurisma é entre o diafragma e a bifurcação aórtica, que é a conhecida aorta abdominal. Esse crescimento também está associado a alguns fatores de risco, como a idade, sexo, etnia e história de doença cardiovascular. Quanto ao perfil epidemiológico, eles são homens brancos, idosos e tabagistas. Se houver história familiar de aneurisma de aorta abdominal, há maiores chances do paciente ter também. O tabagismo vai ser o maior fator de risco modificável e a hipertensão arterial também é um fator de risco muito importante. O diabetes mellitus é um fator protetor e é importante lembrar também que esses aneurismas geram muito custo ao SUS e à saúde suplementar, então é importante a gente conhecer os fatores de riscos e as possíveis complicações para a gente poder prevenir e diminuir esses custos. Bom, quanto à fisiopatologia, o aneurisma é um processo degenerativo multifatorial que vai envolver todas as camadas da parede do vaso. Ele vai começar com a infiltração por linfócitos e macrófagos nessa parede, seguida pela destruição da elastina e do colágeno na camada média e adventícia, e depois ocorre a destruição das células musculares lisas na camada média e seu consequente afinamento. E por fim ocorre a neovascularização. O aneurisma pode ser dividido em algumas classificações. A primeira é quanto à localização. Todas vão ser relacionadas com a localização do aneurisma, vai ser relacionada com a posição das artérias renais. Então, se ela for o aneurisma começar acima das artérias renais, ele vai ser chamado de suprarrenal. Se começar na altura das artérias renais, vai ser pararenal. E se começar logo abaixo das artérias renais, vai ser justa-renal. E se tiver esse pequeno hiato entre as artérias e o início do aneurisma, ele é chamado de infrarrenal. Ele pode ser classificado também quanto à morfologia, que vai ser fusiforme ou sacular. Essa classificação é importante na hora de determinar o procedimento para correção. Os aneurismas saculares têm maior chance de ruptura, então é importante a gente saber essa classificação para a hora da cirurgia. Pode ser classificado também quanto à morfologia do colo, então vai ser dividido em reto, cônico invertido, angulado e bocelado. Essa classificação também é importante na hora da escolha da endoprótese, porque é no colo que vai ocorrer a fixação. Então, vão existir duas formas cirúrgicas para corrigir esse problema. A primeira delas, e a primeira forma criada para corrigir esse problema, vai ser a cirurgia convencional ou cirurgia aberta. Esse procedimento, o abdômen vai ser aberto para ter acesso à aorta. Então, é feito um clamp na aorta e posterior colocação de endoprótese. Então, vai ser feita uma anastomose proximal acima do início do aneurisma e uma anastomose distal depois do fim do aneurisma, que pode ser tanto na própria aorta, quanto na bifurcação, quanto nas artérias ilíacas ou até mesmo nas artérias femorais. Mais recentemente, em 1991, um médico argentino chamado Juan Carlos Parodi desenvolveu esse método que se chama Endovascular Aneurysm Repair, que significa que é o reparo endovascular dos aneurismas de aorta. Esse método foi o método que nós analisamos no nosso estudo e ele consiste então na colocação da prótese sem precisar da abertura do abdômen. Então essa prótese ela vai ser inserida através de catéteres e fios guias pelas artérias ilíacas. Hoje
esse tipo de correção representa de 40% até 80% das correções dos aneurismas de aorta, por ter menos complicações pós-operatórias e por ser uma cirurgia relativamente mais simples do que a cirurgia aberta. Bom, quanto aos objetivos, a gente visava identificar os fatores determinantes no tempo de internamento de pacientes submetidos à correção endovascular do aneurisma de aorta abdominal e comparar com a epidemiologia do desenvolvimento do AA já descrita na literatura. Nós localizamos nesse estudo, através do código do procedimento, 231 pacientes tratados em resistência de referência do ano de 2012 a 2021. Quando nós começamos a analisar os prontuários desses pacientes, nós percebemos que nem todos esses pacientes possuíam aneurismas de aorta abdominal. Eles foram corrigidos endovascular, só que de outras comorbidades. Então, esses pacientes, que foram ao total 38, foram excluídos do estudo. Além disso, nós recebemos uma lista do hospital com esses pacientes, mas alguns prontuários não foram localizados e alguns desses prontuários não estavam armazenados no hospital, mas em um outro local. Então, esses pacientes, que foram 42, também foram excluídos do estudo. Ao total, sobraram para nós 151 pacientes, que foi o N da nossa amostra analisada no estudo. E a partir de agora, quando nós formos falarmos dos resultados da discussão, nós utilizamos esses testes para analisar os fatores. E quando, a partir de agora, todas as variáveis que nós falarmos que não houve relevância estatística, significa que o percentil achado através desses testes foi maior do que 0,05 e as variáveis que tiveram relevância estatística tiveram um percentil menor do que 0,05. E esse foi um estudo retrospectivo e quantitativo. Então, agora já partindo dos resultados de discussão, já tido na literatura que o sexo masculino é o mais acometido por aneurismas de aorta abdominal. Na literatura, a prevalência é 4 vezes maior em homens do que em mulheres. Isso vai de encontro com o nosso estudo, em que 77% dos pacientes analisados eram homens, frente a somente 22% de mulheres. Quando nós fomos comparar esse fator com o tempo de internamento, nós tivemos um dado que os homens, estatisticamente, ficam mais tempo internados do que as mulheres. Os homens, aqui por exemplo, ficaram 4 dias internados de forma geral, frente a 3 dias das mulheres. Outro dado importante foi com relação à idade. Nós conseguimos perceber que com o aumento da idade, aumentou os casos de aneurisma de aorta abdominal. Por exemplo, a partir de 61 anos, como mostra esse gráfico, quase que triplicou a quantidade de aneurismas frente ao grupo menor de 61 anos. Já é consolidado também na literatura que conforme aumenta a idade, aumenta a prevalência dos aneurismas de aorta abdominal. Isso também entra em consonância com o nosso estudo, em que 82% dos nossos pacientes tinham mais do que 61 anos de idade, frente a apenas 17% que tinham menos de 61 anos de idade. Entretanto, não houve relevância da idade quando a gente comparou com o tempo de internamento. Ou seja, se a gente observar somente a média simples, os pacientes mais velhos, com mais de 61 anos de idade, ficaram 0,1 dia a menos internados do que os pacientes mais novos com menos de 61 anos de idade. Outro dado que nós analisamos foi a ruptura aneurismática. No nosso estudo, 89%, que correspondeu a 128 pacientes, tinham aneurismas íntegros, frente a 16% que tinham aneurismas rotos. Como já foi comentado também, a ruptura aneurismática é um evento extremamente dramático. A taxa de mortalidade dessa fatalidade pode chegar até 90% dos casos e, de acordo com a literatura também, há um aumento significativo do tempo de internamento e da taxa de rehospitalização e das complicações desses pacientes em que o aneurisma rompe antes da cirurgia. De acordo com o nosso estudo também, nós chegamos à conclusão de que os pacientes em que o aneurisma rompeu antes do procedimento
tiveram um aumento no tempo de internamento em unidades de terapia intensiva do hospital. Ou seja, o grupo com aneurismas rotos ficou em média 3,5 dias a mais na unidade de terapia intensiva do que o grupo que tinha aneurismas íntegros. Então, em relação ao tabagismo, 75,3% dos nossos pacientes eram tabagistas ou ex-tabagistas, enquanto 24,7% deles eram não tabagistas. O tabagismo, ele é o fator de risco modificável mais importante para o desenvolvimento e para o crescimento do aneurisma de aorta abdominal. Então, os fumantes eles têm 7 vezes mais chances de desenvolver os aneurismas e os ex-fumantes 3 vezes mais chances. O nosso estudo não mostrou relação entre o tempo de tabagismo e o tempo de internamento em UTI e tempo de internamento geral, o que pode ser visualizado com o tempo de internamento em que os não tabagistas ficaram mais tempo internados do que os tabagistas, tanto o internamento geral quanto o de UTI. Nós também analisamos as comorbidades, então a hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 1 e diabetes mellitus tipo 2. Em um primeiro momento, nós analisamos esses dados separadamente, essas comorbidades, mas nós não obtivemos nenhum dado relevante estatisticamente. Então, no segundo momento, a gente resolveu agrupar esses dados, mas também não obtivemos nenhum dado estatisticamente relevante. Então, os pacientes com RAS foram 84,4% do nosso estudo, enquanto o diabetes mellitus tipo 2, apenas 15,6%. Os pacientes com diabetes mellitus tipo 1, eles acabaram sendo excluídos da análise estatística, pois o número foi de apenas 2 pacientes com essa comorbidade. Então aqui nós analisamos o tempo de internamento geral e da UTI com a presença e com a ausência da comorbidade. Então, tendo como exemplo a hipertensão arterial, os pacientes que não tinham essa comorbidade ficaram 1 dia a menos internados. Então, a pressão arterial elevada leva a maior chance de ruptura, principalmente em mulheres. Os dados da literatura trazem uma discordância em que alguns estudos mostram que existe menor relação com a hipertensão arterial sistêmica e o crescimento e a ruptura dos aneurismas, enquanto outros estudos mostram que a RAS é um dos fatores que aumenta o tempo de internamento. No nosso estudo, não teve influência no tempo de internamento geral e no de UTI, com pacientes que tinham a RAS. E isso vai contra o estudo de King, em que foi falado que a RAS era um dos fatores que aumentou o tempo de internamento. Os pacientes que tinham essa comorbidade ficaram em média 1 dia a mais internados do que outros pacientes. Isso é explicado por conta de um aumento do desvio padrão, que ocorreu por conta de um paciente específico que ficou mais tempo internado. Então, dessa forma, teve uma insignificância estatística também. Sobre a diabetes, ela é um fator protetor contra o crescimento e a ruptura dos aneurismas e também aumenta o risco de nova intervenção após a correção do aneurisma e complicações pós-operatórias. No nosso estudo, também a diabetes 2 não se mostrou um fator estatisticamente relevante sobre o tempo de internamento geral e da UTI. E, além disso, eles ficaram em média 0,2 dias a menos internados que os pacientes sem diabetes. Então, nós concluímos que os dados que nós conseguimos obter desse estudo, eles foram contra o que nós esperávamos nos nossos objetivos, porque nós achávamos que todos esses fatores eles iam influenciar no tempo de internamento e acabou não influenciando. Então, os fatores determinantes para o desenvolvimento de aneurisma, como hipertensão, diabetes, idade e tabagismo, não influenciaram no tempo em que os pacientes ficaram internados em enfermaria e UTI. O único dado epidemiológico relevante que trouxe uma relevância estatística foi o sexo masculino, em que esses pacientes ficaram mais tempo internados, mas nós não concluímos que isso ocorreu por conta do sexo masculino, e sim porque estes pacientes eles têm tendência a procurar a ajuda hospitalar mais tardiamente, o que vai gerar um descontrole dos fatores de risco e também agravo do caso. O aneurisma de aorta abdominal roto, ele também foi um dos fatores consideráveis para o tempo de internamento em UTI, mas não para o internamento geral. Isso ocorreu também porque o roto ele tem mais complicações pós-operatórias e também ele tem uma maior taxa de mortalidade.
Então, isso acaba aumentando o tempo de UTI, mas não o tempo de internamento geral. Aqui estão as nossas referências. E muito obrigada a todos.